Oi gente, estou aqui para mais um vídeo desse quadro Leia a Bíblia Comigo e nós estamos prosseguindo, já estamos no capítulo 37. Você que chegou do meio perdido, eu tenho esse canal tem um tanto de vídeo como vocês podem observar, tudo se imaginar, receitinha, DIY, eu fazendo artesanato, é muita coisa, eu mostrando coisas da faculdade, muitas coisas. E dentre elas tem esse quadro que eu Leia a Bíblia Comigo, onde eu estou lendo a Bíblia junto com vocês. Meu objetivo é ler ela de capa a capa. Quando terminaremos? Não sei, mas estamos aqui nessa luta, nessa batalha, eu conto com vocês comigo. Já estamos no capítulo 37, tem uma playlist, você pode ir lá e acompanhar do capítulo 1 até o capítulo 36, e hoje é o 37, vamos seguir. Vamos entrar na história maravilhosa de José, muitas pessoas já conhecem, vamos ler agora tudinho, versículo por versículo, e comentar e conversar, tá? Não é um estudo bíblico, é apenas eu lendo com vocês e comentando alguns pontos importantes. Teremos estudos? Teremos sim, teremos muita coisa ainda do livro de Gênesis, tá? Porque tem muita coisa do livro de Gênesis que só lendo a gente às vezes não consegue perceber. Tem muitas lições e eu vou ter alguns vídeos aqui falando das lições que nós tiramos do livro de Gênesis. Mas vamos lá para ler, porque primeiro tem que ler para depois tirar a lição. Não tem como tirar a lição sem ler. Então, bora lá. Pega a sua Bíblia aí, me acompanha comigo. Se não der agora, depois então, você pega, eu quero só ouvir, não quero ler agora. Tá bom, então escuta. Mas o legal é você pegar a sua Bíblia também, tá? Vamos lá. Esse capítulo é bem grandinho, ele tem, olha quantos versículos que ele tem. 36 versículos. E eu vou ler de uma forma que você possa entender, que não seja muito devagar, pra gente não ficar horas aqui lendo. Então, vamos lá? Já começa aqui, olha, José é vendido como escravo. No versículo anterior, gente, que é o 36, quando eu estava terminando lá, estava falando da genealogia de Esaú e tudo. E tem um trechinho falando sobre a história de José. José é um dos filhos de Jacó, tá? Com Raquel. Então, só um resuminho que diz assim, olha, a história de José. José, um dos 12 filhos de Jacó, era obviamente o preferido. Odiado pelos irmãos, foi vendido para mercadores de escravos apenas para emergir como governador de todo o Egito. Através da vida de José, aprendemos que o sofrimento, não importa quanto seja injusto, desenvolve um caráter forte e uma visão profunda. Então vamos lá. Capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E, contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta.
Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhe dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. E viram-nos de longe e, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. E disseram uns aos outros: eis, lá vem um sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será de seus sonhos. E, ouvindo Ruben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos dele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a eles ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, a mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Ruben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes, e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: temos achado essa túnica, conhece agora se essa será ou não a túnica de teu filho? E conheceu e a disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai, e os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Nós vimos aí o destino de José, que os irmãos dele pegaram ele, jogaram lá no poço, depois pensaram em vender, mas já tinham passado ali os midianitas, pegaram ele e venderam no lugar deles, né? E nós vemos aqui esse desfecho que vai acontecer na frente, a gente já sabe tudo que vai acontecer, mas aqui nós estamos lendo para a gente ter um contexto melhor da história. E eu vou ler aqui algumas explicações também do capítulo 37, que traz sempre aqui alguma coisa a mais para a gente. Na minha Bíblia aqui, a aplicação pessoal. Eu vou ler para a gente entender melhor aqui o que o autor quer dizer para a gente. Assim, olha, nos dias de José, todos possuíam uma túnica ou manto. As túnicas eram usadas para aquecer a pessoa, carregar pertences durante uma viagem, enrolar bebês, servir de assento ou até mesmo servir como seguro de um empréstimo. A maioria das túnicas ia até os joelhos, possuía mangas curtas e era apenas de uma cor. Em contraste, a túnica de José era provavelmente do tipo utilizado pela realeza, mangas longas, medindo até a altura dos tornozelos e colorida. A túnica torna-se um símbolo de favoritismo de Jacó para José, o que agravou as relações já estremecidas entre José e seus irmãos. O favoritismo em família pode ser inevitável, mas seus efeitos
divisores têm de ser minimizados. Os pais podem não conseguir mudar o sentimento para com o filho favorito, mas podem mudar suas atitudes para com os outros filhos, né? E isso acontece. Às vezes de pais preferirem mais uns do que outros, mas aqui já está nos recomendando, né? Que isso pode atrapalhar a relação entre os irmãos. E essa túnica, ela é um símbolo de favoritismo que Jacó tinha por José. Mas ele poderia ter feito túnicas para os outros filhos também, mas ele não fez isso. Então aqui, olha, seguindo, os irmãos de José já estavam bravos com a possibilidade de serem governados pelo irmão menor. José, então, aumentou o fogo com sua atitude matura. Ninguém aprecia um modo arrogante e orgulhoso. José aprendeu a lição de maneira mais difícil. Seus irmãos o venderam como escravo para livrar-se dele. Após vários anos de sofrimento, José aprendeu que nossos talentos e conhecimento vêm de Deus. E por isso, é mais apropriado agradecer do que alardear sobre nós mesmos. José, quando mais velho, dá o crédito a Deus. Nós vemos que José teve aquele sonho e poderia pensar, não vou falar isso não, que eles podem se sentir ofendidos, porque se ele entendeu aquilo ali, né, ele entendeu que ele era melhor do que os irmãos dele, que em algum momento os irmãos dele iam servir a ele. Pode ser inocência, sei lá, por causa da idade também, né, 17 anos. Mas isso daí atrapalhou mais ainda a relação dos irmãos dele com ele. Poderia o ciúme fazer você sentir vontade de matar alguém? Antes de responder, claro que não. Veja o que aconteceu nessa história. 10 homens estavam dispostos a matar o irmão mais jovem por causa de uma túnica e alguns sonhos divulgados. Seu profundo ciúme havia se transformado em ira, cegando-os completamente para o que era certo. Pode ser difícil reconhecer o ciúme quando nossas razões parecem ter sentido. Mas, quando não o fazemos, o ciúme cresce rapidamente e leva a sérios pecados. Quanto mais o sentimento de inveja é cultivado, mais difícil se torna livrar-se dele. O momento certo para lidar com o ciúme é quando você se apanha comparando-se com os outros. Isso é sério, são sentimentos humanos, né? De você se comparar com alguém, achar que alguém está melhor do que você. E essa coisa de ciúmes, que é um sentimento humano que a gente tem que tentar domar. Os irmãos estavam preocupados de serem acusados pela morte de José. Então Judá sugeriu uma opção nada correta, mas que os livraria de cometer assassinato. Às vezes, escolhemos uma solução por ser a mais branda entre dois males, mas esta não é a atitude certa a tomar. Quando alguém propuser uma solução que pareça funcionar, primeiro pergunte, isso é correto? Porque no caso aqui, Judá, não, assassinar não, mas quer dizer, entre dois males, né? Ele poderia falar, não vou fazer isso, mas ele sugeriu outra coisa que no caso seria menos pior. Nós vemos aqui ainda nas explicações, olha, os irmãos de José não mataram, mas também não esperaram que ele sobrevivesse muito tempo como escravo. Na verdade, estavam dispostos a permitir que cruéis mercadores de escravos fizessem um trabalho sujo por eles. José enfrentou uma jornada de 30 dias pelo deserto, provavelmente acorrentado pelos pés, e no Egito seria vendido como uma mercadoria. Seus irmãos pensaram que nunca mais o veriam, porém Deus estava no controle da vida de José. Então nós vemos aqui que eles, na verdade, eles não fizeram, mas eles armaram de uma forma que o mal já acontecesse com ele, não ficasse por culpa, não, alguém mata eles para ele para lá e não é a gente que está fazendo. Então nós vemos aqui que essa história é uma história que infelizmente, principalmente nos dias de hoje, a gente vê muito disso entre família, né? Pai, mãe, filhos, a inveja, a ganância, dinheiro, que infelizmente tem entrado nas famílias e tem trazido muitos males. Bom, gente, mas nós sabemos também que no final de tudo, Deus guardou a vida de José e ele foi bem-aventurado. Vamos ver mais disso daí no próximo capítulo, que é o capítulo 38, tá? Vamos continuar a nossa leitura. E eu espero que você assista os outros vídeos, assista esse vídeo, comenta aqui e seja comigo para o próximo vídeo. Até lá, tchau!